Antes do vídeo do mês, um recado. Notebook de plástico é foda, né? O meu gastou com o tempo e por causa de uma alça desencaixada, ele ficou assim. O lado esquerdo dele tá impossível de ver o cursor. E esse é o único computador que eu tenho pra editar os vídeos. E pra fazer esse aqui, eu precisei pegar um PC emprestado e personalizar o editor de vídeo tudo de novo. Lembrando que eu não vivo disso aqui. E a ideia seria não fazer esse projeto durar tanto tempo da minha vida, né? Por questões financeiras. Por isso, eu vou deixar aqui o Pix se você quiser ajudar o canal a crescer. Já curte, comenta e compartilha o vídeo nas suas redes para fortalecer. E outra forma de apoiar o canal seria patrocinando, assim como, quem diria, nosso primeiro patrocinador. Chegou a primeira bet especializada em bombardeios e invasões de países, o Elizabeth. Só no Elizabeth você poderá apostar em que dia os Estados Unidos irão atacar a Groenlândia e qual será a primeira IA que utilizará a ilha como ventoinha de PC. Pode apostar também em que mês a Ucrânia irá se render à Rússia, ou quando Israel irá atacar o Irã. Desbloqueando o Modo Plus, você poderá apostar o número exato de deportações dos Estados Unidos, de acionistas de petróleo venezuelano em Mar-a-Lago e o número percentual de crescimento de Governador Valadares. Desbloqueando o modo Premium, você tem acesso ao Elizabeth Personalité, a versão Elizabeth para territórios de facções e milícias. E desbloqueando o modo Paquetá, a plataforma não te pune caso você seja o sujeito operador da própria aposta. E escrevendo este link e usando este cupom, você terá acesso a 5% de tudo o que proporciona essa plataforma. Venha você também para Elizabeth, a plataforma que não foi feita para você, mas faz você ficar feita para ela. Elizabeth, mais que uma casa, um império de apostas. O mês de janeiro foi marcado por vários desaparecimentos. O primeiro deles foi aquele cara que ficou 5 dias perdido na mata perto do Pico do Paraná. Posteriormente, apelidado de o Beta da Montanha, por quase ter se matado em busca de, aparentemente, experienciar uma aventura tipo Legendários, porém hétero, e de aparentemente não ter concluído a missão. Teve até um relativo debate na bolha do Twitter masculinista mais zoeiro se ele transou com a mina mesmo ou não, mas eu não tive tempo de acompanhar o debate, eu tava transando. Já a mina largou ele no mato porque ele estaria lerdo, o que não condizia com o estilo de vida dela. Ela pratica maratonismo vertical, aparentemente. Ela usou o termo estilo de vida mais vezes na entrevista que ela deu pra Record logo depois do desaparecimento do mano do que o Edir Macedo usou da boa fé alheia na vida dele. Ela parecia ser narcisista pra caramba na entrevista. O estilo de vida dela foi bem contestado por umas amigas dela lá do Amazonas. Inclusive parece que ela saiu do Amazonas meio tretada, alguma galera lá. Já o estilo de vida do cara teve que mudar totalmente lá no meio do mato, já que ele teve que virar o Rambo pra sobreviver. Andou uns 20 km, se jogou de uma cachoeira de uns 30 metros e os caralho. E depois ainda teve o que provavelmente foi a cena mais constrangedora do mês, que foi o Fantástico recriando com eles o quadro clássico do Gugu, De Volta pro Meu Trauma, com a mina achando que ia pro Oscar e o cara achando que ia pro Boteco do João. E no final o cara se deu bem até, pô. O cara fez propaganda pro Burger King, fechou contrato de 250 mil com a HBO Max. Já ela parece que é sustentada por um catarinense aleatório. Mas caso o patrocínio cesse, ela mostrou um belo talento para trabalhar como guia turístico na Indonésia, Juliana Maris que o diga. E se o catarinense aleatório quiser patrocinar alguém, só mirar no QR Code. Outro desaparecimento nesse mês foi o da Daiane lá em Goiás, que era uma corretora de imóveis que ficou desaparecida por uns 40 dias e a última vez que ela foi vista foi dentro de um prédio. E sumir assim não é muito possível, a não ser que algum lugar do prédio tenha um armário que te leve pra Nárnia. Acharam ela sem vida longe do prédio esses dias e a culpa foi do síndico. O único desaparecimento satisfatório desse mês realmente foi o do Brahim Dias na final da Copa Africana das Nações. Eu sei que eu comentei no último vídeo que eu queria que o Marrocos ganhasse, pá, por causa dos 50 anos, mas assim que saiu o gol do Senegal e ele foi anulado, eu virei a casaca na hora. Quando marcaram um pênalti de mandrake pra Marrocos no último lance do jogo, então, aí rolou outro desaparecimento dos jogadores senegaleses de campo. O Mané mandou todo mundo voltar, 15 minutos pra bater o pênalti e no final o Brahim Dias me cava. Senegal campeão na prorrogação. O Brahim Dias foi premiado como artilheiro do campeonato, mas com um olhar mais fundo do que os olhos do Tadala. Sobre o Tadala, eu fui descobrir quem ele era por causa de um tweet aleatório do Helder Maldonado da Galãs Feios, então parabéns Helder, foi bloqueado com sucesso. E já quem apareceu esse mês foi o BBB, depois de um ano de ato. Nem vem dizer que teve BBB 25, não ouvi falar, duvido que teve. Primeiro,
graças ao Edilson Capetinha estar participando e vestindo obviedades. Segundo, graças a 2 convulsões do Henry Castelli do nada dentro do programa que tiraram ele do show. E depois por causa de um participante chamado Pedro que desistiu do programa depois de tentar beijar uma outra participante à força. Ainda descobriram que num passado não muito distante, ele tinha uma ex que o fazia ser participador do caetanismo cultural e ele ainda agredia ela. Também apareceu nesse mês um Globo de Ouro na mão do Wagner Moura. Já a Framboesa de Ouro, se aparecer na mão da Isis Valverde, vai ser só lá pra março. Outro que apareceu em pleno Palácio dos Bandeirantes foi um faccionado cujo vulgo é Vral Nelas. Ele seria um peixe graúdo da facção, primeiro copulante da capital. Qual a história? O cara é grande lá em Boa Vista, ele foi preso em Marabá, no Pará, e ele estava sendo defendido por uma advogada chamada Laila Ayubi, que inclusive era casada com um delegado. Era casada até que ele Vral Nelas. E como é que ele foi parar no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo? É que essa Laila conseguiu virar delegada aqui em São Paulo e a cerimônia de posse foi lá no palácio, com o Tarcísio presente e os carai. E parece que ela foi pega porque descobriram que enquanto ela estava sendo delegada, ela ainda advogava lá no Pará, o que não pode. E existe uma suspeita de que quem fez essa denúncia foi o ex. Agora, imagina que impensável o Tarcísio de Freitas e gente ligada ao primeiro custeador da capital no mesmo recinto. Internacional, o Trump ameaça atacar a Venezuela. Maduro reage dançando, tentando ser cringe o suficiente para se passar como inofensivo. Deve ter aprendido essa prática com o Levante. Estados Unidos atacam a Venezuela e sequestram Maduro. Segundo teóricos da conspiração, o ato não tem a ver com a ameaça chinesa ou a busca por petróleo. Seria uma busca por um professor particular de dança. Às vezes o Trump quer aprender outros passos além do clássico dele, né? O passinho do onanista da galera com bexiga cheia. Trump ameaça atacar a Groenlândia. Nenhum dinamarquês respondeu à altura, nenhum tem um molejo latino. Mas a União Europeia recrutou uma galera para defender a Groenlândia. Ou seja, menos gente da OTAN para defender a Ucrânia, para defender a Groenlândia da OTAN. Trump também criticou a Noruega por não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz numa carta maravilhosa que ele mandou pro premier de lá. A carta é a seguinte: prezado Jonas, considerando que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz por ter impedido mais de 8 guerras, deve ser guerras que ele deixou de começar, não me sinto mais obrigado a pensar apenas na paz. Pô, mas se você quer paz só por obrigação e não por vontade, aí como é que você reclama de não ter um Nobel, tá ligado? Embora ele sempre será predominante, mas agora posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América. A Dinamarca não pode proteger aquela terra da Rússia ou da China. E por que eles teriam um direito de propriedade, afinal? Não há documentos escritos, apenas o fato de que um barco atracou lá há centenas de anos. Mas nós também tivemos barcos atracando lá. Aquele momento que você olha pro nota de rodapé da carta pra ver se não tem uma assinatura do Ailton Krenak ou da MC Carol, né? Corte rápido, Facas Guinzo. Eu já fiz o vídeo do mês e eu não vou regravar o vídeo e ele vai entrar assim mesmo no vídeo do mês. Sobre as Epstein Files que saíram agora do dia 30 de janeiro. Realmente talvez tenha complicado pro Trump, porque ele foi citado nominalmente como uma pessoa que faz coisas não muito legais para fãs do Patati Patatá. Uma porrada de gente foi citada e eu vou citar mais 2 personagens. O primeiro é o Musk, que ele já tinha falado lá que, realmente o Epstein me chamou pra ir pra uma festa, tal, sei lá o que, mas eu recusei. Parece que não foi tão bem assim. O que apareceu foi ele mandando mensagem pro Epstein falando: pô, tô sabendo uma festinha aí, quando é que você vai me convidar pra uma das suas wild parties? Sendo que isso foi na década de 2010 e a casa começou a cair pro Epstein nos anos 2000, então já dava pra ter uma ideia de que aquele maluco lá não cheirava muito bem. E é o Epstein que fala: pô, eu até ia fazer uma festa lá, tal, lá, mas apareceu uma viagem pra eu fazer, vou ter que pegar o meu avião, ir pra outro lugar, sei lá o que, e ficar pra próxima. E aí talvez o Musk não tenha ido pra uma festa do Epstein por uma questão puramente de calendário. Ou às vezes, pro Epstein, o Musk é aquele maluco meio chato que você vai fazer um rolê e o cara quer vir na tua asa falando: pô, me leva pra tal lugar, vamos pra tal lugar, vamos fazer o que, eu quero dar um rolê pra você, com você, e você fica tipo: pô, você viu aqui, eu fiz o story e tal, falando que eu vou pra tal lugar, mas
Apareceu imprevisto, eu vou ter que escovar o dente do meu cavalo. E fazer o quê? Nem eu vou pro meu próprio rolê, sabe? Triste, ficar pra próxima. Talvez o Musk seja essa pessoa pro Epstein, não sei. E a segunda pessoa que eu vou citar aqui é o Bill Gates, que parece que, por mais que ele seja um gênio da computação, ele não conseguiu botar um antivírus no Microsoft dele para vírus que podem ser passados por garotas russas. E teve mensagens dele falando com o Epstein, pedindo pro Epstein alguns remédios para depois ele botar na surdina pra própria esposa dele, pra esposa dele não pegar o bicho que ele pegou. E é isso, vamos voltar para o vídeo do mês. Já dentro dos Estados Unidos, as coisas estão pegando fogo, paradoxalmente, por causa do ICE. O ICE é o Serviço de Imigração e Controle das Fronteiras, que é tipo uma agência federal de aplicação de lei meio policialesca, vinculada ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Viraram basicamente uma polícia feita para prender gente, teoricamente, né, ilegal, e deportar. E fazem isso tratando você como se fosse um ditador venezuelano. Denúncias de abusos de agentes do ICE pipocam por aí na internet, sem contar números estimados de gente sumindo. Tá dando treta direto desses caras com populares, principalmente em Minneapolis, no Minnesota. 2 civis americanos já morreram lá. E outro país que teve muitos protestos foi o Irã, contra o regime dos ayatollahs, que tá lá há quase 50 anos. Com cerca de 6k de CPFs cancelados, e isso citando um número conservador. Também teve grandes protestos no Roblox, sim, no Roblox, por causa de bloqueio de chat de voz e textos para crianças, além de protestos contra o Felca. O que é preocupante pra caralho. Imagina a capacidade atlética de uma geração que protesta por joguinho. Sem experiência em se trombar de bonde no protesto, em ficar mapeando rota de fuga antes do protesto começar pra caso de merda, em tomar gás lacrimogênio, em correr do cavalo do choque. Ou os caveirão mesmo, porque os caras não estão nem aí, eles passam por cima. Vídeo o caso lá do mano, coitado, o Santista, lá na Neoquímica Arena. Primeiro que o ideal não era nem ficar jogando, não era nem ter celular. Se você tem menos de 13 anos e está assistindo isso, desliga essa porra e dá um fim nesse celular. Vende ele pro Noia da esquina. Deixa ele fumar essa porra e vai jogar bola, pular muro do vizinho, apostar corrida com pitbull, sei lá. Vai ser saudável. Mas beleza, não vou jogar os pais, porque vai saber quanto tempo de vida eles perdem no trampo pra sustentar a criança. E nem os avós eu também julgo, porque a aposentadoria também já tá ficando demodê daqui a pouco. E eu só digo o seguinte, o condicionamento físico de vocês é inversamente proporcional ao tempo que você fica com a cara nessa merda. E eu não tô falando nem do mental. Quer ver um exemplo disso? Nicolas Ferreira. Vive no celular, faz mais porra nenhuma da vida. O cara não tem 30 anos, é mais novo que eu. Andou 40 km por dia durante 6 dias e vai por mim. Isso você faz em 12 horas de caminhada das 24 horas que tem o dia e sem precisar ir no pique da mina da montanha. E o cara aparecia de dedo inchado, tornozelo zoado e os caralho. Holiday, mais novo ainda, zoou o joelho e foi parar na UPA. Vai ver, é por isso que caiu o raio. Deus olhou pra baixo e falou: energia, caralho! Cão Orelha, um doguinho comunitário dócil de 10 anos de idade lá da Praia Brava em Florianópolis e que foi massacrado por 4 adolescentes playboys que, inclusive, e aí alerta de gatilho, fizeram com o crânio da Orelha o que fizeram com a mão de Cristo. E eles teriam tentado também afogar outro cão no mar, mas esse conseguiu escapar. O caso repercutiu muito graças à crueldade óbvia e com um cachorro suavão, que é um bicho facilmente empatizável e ninguém precisa esperar o fim do ano pra ver em quem ele vota. E repercutiu porque os moleque é tudo herdeiro, seja de rede de hotéis, de lojas. Tem moleque que já tá registrado como sócio minoritário do pai com 14 anos. Ou no caso de um que parece, não sei, parece que é filho de policial. Basicamente o perfil de gente que precisa ralar muito pra ser preso. E pelo fato de 2 deles terem ido pra Disney logo depois do ocorrido. Alguém deu urgentemente o distintivo do ICE pro Pluto, por favor. A delegada designada pro caso se retirou, ou teve que se retirar, porque ela é brother da família. Isso com 1 semana de demora, mas aí eu confesso que eu não sei se é porque o caso ficou muito grande ou se é questão burocrática mesmo. Familiares deles teriam coagido testemunha à mão armada e o porteiro que foi coagido foi demitido depois. A galera ficou puta e de tudo quanto é aspecto político. Abolicionismo penal, nunca vi nem ouvi
ouvir, eu só ouço falar. Informações sobre os familiares estão voando por aí, mas nem sempre elas batem com a verdade. Já teve casos de gente aleatória sendo ameaçada de morte no WhatsApp por engano. Gente X que só porque tem o sobrenome Zampieri tá tomando de morador uns apavoro. E o que piora esse aspecto é que parece que um dos playbas se chama Enzo. Se o caso fosse em SP, um quarto dos boy branco que moram na faixa entre o Morumbi e a Vila Mariana estavam na mira. E eu creio que esse caso ficou emblemático porque escancara a rede de apoio e proteção que Playboy tem no Brasil. Rede de apoio que o maluco de 14 anos, sócio do pai multiempresário tem, mas você de 14 anos, sócio do pai feirante, não tem. Rede de apoio que um vorcaro tem, por exemplo. Seja um ministro do STF engavetando seu caso por mocota, seja uma advogada casada com outro ministro do STF que você contrata por quase 130 milhões de reais pra te representar num único caso e perder, seja um presidente do Banco de Brasília indo jantar na sua casa junto com o mesmo ministro, marido da sua advogada, seja o presidente do órgão que fiscaliza o mercado de capitais, um cara que só te favorecia no passado, no caso um cara chamado Otto Lobo, que será carinhosamente apelidado de Outro Lobo, seja contratando por 5 milhões um ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça, seja contratando um outro consultor que arranja pra você um encontro extraoficial com o presidente da República e o presidente do Banco Central, seja sendo brother de um senador que tenta aumentar o fundo garantidor de crédito só pra você e que é presidente de um partido que tem um candidato que o teu cunhado já foi o maior financiador de campanha, seja estando na mesma igreja de um deputado que teve uma epifania e saiu peregrinando por aí de uma cidade X só pra contabilizar como outro estado até a cidade onde ele presumivelmente trabalha, 5 dias depois de prenderem o seu cunhado pastor da mesma igreja, mas já foi solto pelo ministro engavetador, seja até uma juíza que pode te soltar caso ela tenha sido cliente de um advogado seu. Você não tem essa facilidade. Pouca gente tem. A Mina da Montanha, por exemplo, quando ela começou a ser criticada nas redes, ela fez um story falando que só aceitava julgamento de magros. Bela bosta. Enfim, esse caso do cão orelha faz a gente entender quem é quem no jogo do bicho. Analogia mil merda pro momento, mas beleza. E pode ajudar a gente a organizar melhor os nossos afetos, no caso a raiva e principalmente o desprezo. E assim, com os afetos melhor direcionados, podemos encontrar mais facilmente a nossa paz. Por isso, eu acho justo a gente fazer uma campanha pro cão orelha ganhar o Nobel da Paz. Porque seria uma boa resposta à carta do Trump que eu li anteriormente. Porque, ao contrário do presidente dos Estados Unidos, o orelha é um cão que não ataca. É isso, já curte, comenta e compartilha o vídeo. O QR Code tá aí, caso queira fazer um Pix. E pra não deixar essa bagaça morrer, um salve pro Manuel Carlos e pro Sly, aquele do Sly and Robbie, e até fevereiro.